Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje iremos para a parte 3 da aula de sinais senoidais. Então, nós já vimos o sinal senoidal, a questão aí do valor de pico, valor pico a pico, valor de período, valor de frequência. Na aula passada, comentei com relação aí ao valor de frequência angular e valor RMS, ou ainda valor eficaz. Hoje nós iremos estudar, portanto, o modelo matemático de uma função senoidal. Tá? Então, os objetivos para a aula de hoje são os seguintes. Inicialmente, eu vou passar aí as fórmulas para o cálculo da frequência angular de um sinal senoidal, um complemento e uma revisão do que foi também a parte da aula passada. Na sequência, a definição do modelo matemático de uma função senoidal. Né? Então, como que a gente pode representar matematicamente uma forma de onda senoidal, é o que nós vamos ver. E na sequência, irei passar exemplos de cálculo dos parâmetros de um sinal periódico utilizando o modelo senoidal. Então, nós podemos representar por senoides ou cossenoides, em termos gerais. Em elétrica, normalmente, aí a gente adota, muitas das vezes, o modelo senoidal, tá? Para representação de sinais. Então, falando da frequência angular, nós vimos na aula passada que a fórmula de cálculo, né, da frequência angular é representada pelo ômega, que é igual a 2πf. Esse f aqui é a frequência, né, em ciclos por segundo, dado também em hertz, que pode ser 2π dividido por período. Se eu substituir essa frequência por 1 dividido por t, fica 2π sobre t. E a frequência angular, portanto, é dada em radianos por segundo. Então, falou de frequência angular, nós teremos aí tantos radianos por segundo. Tá? Aqui eu coloquei os parâmetros, né? O f minúsculo representa o quê? Frequência em ciclos por segundo da rede elétrica. Né? Π é uma constante racional. Né? Então, a constante π aí, muitas vezes se adota 3,14, né? Mas existem aí infinitas casas depois da vírgula. Quem tem uma calculadora científica ou até mesmo o celular, vocês têm aí disponível o valor do π completo, né? Ou com pelo menos aí 8 casas após a vírgula. Tá? Que pra gente é mais que o suficiente. Se alguém não tiver uma calculadora científica, que eu vou comentar mais pra frente também em outra disciplina, como funciona alguns parâmetros, daí pode adotar 3,14 nos cálculos, que vai ser um valor aí bem aproximado, tá? Bem próximo, aliás, do valor real. E o T maiúsculo é o período do sinal senoidal, que estamos já carecas de saber, né? Período é dado em segundos, né, em termos de unidade de medida. Sempre que eu estou falando da unidade de medida, eu coloco entre colchetes e entre parênteses a letra que representa o que está antes. Então, nós temos período, representado por T maiúsculo, cuja unidade de medida é o S, de segundos. Tá? Frequência é o F, né, esse F aqui, cuja unidade de medida é o Hz, Hertz. E a frequência angular, que é esse W meio redondinho aqui, conhecido como ômega, cuja unidade de medida é rádio por segundo, que representa radianos, né, radianos por segundo. Então aqui nós temos um sinal senoidal, né, exemplificando, não mais em função do tempo, mas em função da frequência angular. Tá? Então, se nós multiplicarmos esse 2π por período por um instante de tempo qualquer, nós teremos aqui algum número em função de π. Né? Então, para meio ciclo, né, o positivo, eu tenho π. Para um ciclo completo, ou seja, positivo e negativo, tenho 2π. Né? Beleza, se um ciclo completo é 2π, o próximo ciclo completo vai ser 2π mais 2π, que dá 4π. Né? O próximo ciclo completo, né, mais um positivo com negativo, basta somar mais 2π. 4π mais 2π dá 6π, e assim por diante. Tá? Então aqui nós temos no eixo horizontal o ômega,
né, frequência angular em radianos por segundo, e o eixo vertical tensão, dada em volts, sendo que eu tenho o valor de pico positivo e o valor de pico negativo. Agora falando aí da definição, né, da expressão do sinal senoidal, temos que os sinais senoidais podem ser escritos de forma matemática através da função senoidal, conforme é mostrado abaixo. Tá? Então, a função senoidal que nós iremos adotar é essa daqui. Nossa, professor, que esquisito, né? O que quer dizer cada coisa aí? Então, nós temos aqui o nosso ômega, né? Então, o ômega é a frequência angular, conforme já vimos anteriormente. Esse T minúsculo não é período, tá? O período é um T maiúsculo. T minúsculo é uma variável que representa o instante de tempo. Então, se eu quero calcular a tensão de um sinal senoidal para 2 segundos, o que eu faço? Eu substituo esse T minúsculo por 2. Quero calcular para 2 milissegundos. Então, no lugar do Tzinho, eu coloco 2 vezes 10 elevado a menos 3. Porque 10 elevado a menos 3 é mili. Né? Mas e o ômega? O ômega é constante. Tá? Ele depende da frequência, ciclos por segundo da rede. Como a frequência da nossa rede aqui no Brasil é 60 Hz, então é 60 Hz que vai multiplicar 2π, que vai dar um número aqui constante, tá? Então isso daqui não muda. Irá mudar apenas um instante de tempo, né? Que ao realizarmos aqui a função senoidal e multiplicarmos por Vp, que é o valor de pico, a gente chega no valor da tensão para aquele dado instante de tempo. Tá certo? Legal. Então, continuando aí, nós temos agora a parte dos procedimentos, né? Para modelagem do sinal. Então é o seguinte, temos aí que a seguir discriminados os procedimentos para a determinação do modelo matemático da função senoidal a partir de um sinal medido de forma prática. Então fui lá no meu circuito elétrico, né, um circuito eletrônico ou ainda eletroeletrônico, né, e eu verifiquei ali de forma prática a forma de onda. E nessa forma de onda eu registrei o período do sinal. Tá? Então, o primeiro passo é ter aí o dado de período, que vai estar registrado aí na forma de onda em um osciloscópio, né? Por exemplo. O segundo passo é calcular a frequência angular através do período. Então, nós vimos que a frequência angular, que é dada por aquele ômega, né? A letrinha que lembra um W, a frequência angular é 2 vezes π dividido pelo período, que é o T maiúsculo. Tá? O período é dado por segundos. Então, tendo esse dado aqui medido de forma prática, que é o período, pode-se calcular a frequência angular. Daí aqui seria o terceiro passo, tá, turma? Verificar o valor de pico positivo e negativo do sinal registrado. Então, normalmente, se eu tiver mais 10 de pico, eu vou ter menos 10 como pico negativo. Se eu tiver mais 20 como pico positivo, terei em geral menos 20 como pico negativo. Isso daqui falando de sinal que representa uma tensão da rede elétrica, tá? É assim que funciona. Pode haver outros casos aí que se tem um chamado nível de offset, que iremos estudar mais para frente. E aqui sim, que seria o quarto passo, né? Montar um modelo matemático através de função senoidal. Então perceba, a montagem é tranquilo. A montagem você precisa do período, basicamente do valor de pico. Com o período calcula a frequência angular, o valor de pico você terá na forma de onda prática, né? Daí substitui o valor de pico, se for 10, no lugar do Vp você coloca 10. E a frequência angular você substitui o valor que der na conta lá no ômega, tá? Então, um exemplo, né, de análise para esse caso seria o seguinte. Dado o sinal senoidal abaixo, determine o seu modelo matemático. Então, adivinha, aquele nosso velho e bom sinal de 8 volts de pico, menos 8 volts de pico e 0,4 de período. Esse sinalzinho aqui que a gente analisou nas aulas anteriores.
Legal, então o valor de pico, o VP, né, que é medido do eixo horizontal até ali o valor máximo da onda, o valor de pico da onda, nós temos que vale 8. Né? E a frequência angular nós calculamos na aula passada. Quem não se recordar, né, como realizar esse tipo de cálculo aqui, pode assistir o vídeo da aula passada, que lá eu detalho bem como que eu cheguei nesse valor aqui. Tá? Então a frequência angular é 15,7 radianos por segundo. Legal. Puxa, então se eu tenho esses dois dados, eu sei que o modelo da função senoidal é isso daqui. O que eu tenho que fazer? No lugar do VP, eu substituo por 8. E no lugar do ômega, eu substituo por 15,7. Então aqui está a minha função, meu modelo matemático de um sinal senoidal está montado. Tá? Então, para esta forma de onda aqui, esse sinalzinho azul, eu tenho essa expressão. Tá? Essa expressão que representa de forma matemática esse sinal em azul. Legal. Agora eu vou fazer um modelo matemático para a rede elétrica. Tá? Então nós temos que a tensão elétrica medida a partir de um multímetro, né, que mede múltiplas variáveis, é demonstrada em valores RMS, ou eficaz, né, e portanto devemos encontrar o valor de pico para determinar o modelo matemático para a função senoidal. Né? Então, como exemplo, né, eu faria aí a demonstração do modelamento matemático para 127 volts, que é um sistema monofásico com fase neutra, em 60 Hz, que é a alimentação aí de uma tomada monofásica, né, da residência aqui da região. Muito bem, então tem aqui a formulinha do valor RMS, né, que é o valor máximo ou o valor de pico dividido por raiz de 2. O valor RMS é o 127. Então, eu substituo em VRMS, eu coloco 127, que é o que eu fiz aqui. Tá? Como eu quero o valor de pico, esse carinha, a raiz de 2, ele está do lado direito, né, dessa expressão aqui, dividindo. Então, eu passo para o lado esquerdo, multiplicando. Tá? Então, vai ficar VP igual 127 vezes raiz de 2, que dá 180 volts. Tá? Lembrando aqui, ó, se está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Por isso que dá isso daqui. Tá? Legal. Agora eu preciso da frequência angular, que é 2πf. Frequência da rede é 60 Hz. Né? Então, 2π vezes 60 dá aproximadamente 377 radianos por segundo. Legal. Portanto, meu sinal senoidal vale 180, que é o valor de pico, né? O meu VP vale 180, vezes seno do ômega, que é 377, vezes t. Então, para cada instante de tempo específico, eu tenho um valor específico também para tensão. Tá? Nossa, professor, legal, acho que entendi. Mas e se eu quiser desenhar a forma de onda a partir desse modelo matemático? Como fica? Iremos ver agora. Então eu fui lá no Microsoft Excel, né, e fiz ali a aplicação aqui de uma função senoidal. Né, no Excel, eu basicamente, nessa célula E6, eu coloquei 2 que multiplica π, entre parênteses, né, para aparecer o valor do π, vezes 60, vezes o A6, que iria representar o T minúsculo. Tá? Então aqui eu teria N instantes de tempo, de 0 até, por exemplo, 10 segundos, e daí eu calcularia minha função senoidal. Né? Então ficaria 180 vezes seno de E6, que é justamente o ômega t, que equivale a isso daqui. Tá? Fazendo isso daqui no Excel, me dando lá uma função plot, né, para plotar o gráfico, nós temos aqui esse sinal. Puxa, é um sinal senoidal. Né? Tá claro e evidente isso daí.
E daí podemos reparar que entre 150 e 200 volts nós temos o 180, que é o que nós calculamos, né? E está aqui na expressão. Só que se eu tenho mais 180, eu tenho lá embaixo menos 180, né? Por quê? Porque está entre menos 150 e menos 200. Certo? Então isso daqui é uma função senoidal que está com 1, 2, 3 ciclos e meio, aí aproximadamente, né? 7π. Como a minha frequência aqui, angular em radianos por segundo, sendo representada nesse eixo horizontal. Então, nós podemos, através de uma função senoidal, levantar, né, o gráfico senoidal da tensão, ou através do gráfico senoidal da tensão, eu posso também levantar a função do sinal senoidal. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso, espero que tenha ficado claro para todos. Se alguém ficou ainda com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no chat ali da classe, né? Então, entre em contato pelo Teams, pode mandar áudio, texto, imagem de algum ponto aqui da apresentação, que não tenha ficado muito claro aí. E daí, naquele nosso momento de dúvidas, eu comento a respeito, né? Ou se alguém já tiver alguma dúvida bem específica aí para a resolução da lista, né, de exercícios que eu vou liberar, daí já pode perguntar mesmo pelo chat e a gente vai trocando figurinhas aí para que vocês consigam assimilar bem esse conteúdo que eu reconheço não é tão simples, né? Tem aí alguns pontos que devem ser bem estudados, né? Como por exemplo frequência angular, como calcular, função senoidal, o que é isso, né? São pontos aí que a gente vai abordar ainda bastante no decorrer do curso. E nessa aula foi mais para entender como montar a função. Não tem que resolver a função senoidal, é só montar. Ah, professor, eu não sei calcular essa função senoidal, não sei resolver. Você não precisa saber resolver agora. Você tem que saber como montar, tá? Montar a função a partir de um gráfico ou desenhar o gráfico a partir da função. Beleza, turma? Grato a todos, mais uma vez, pela atenção. Bons estudos. Até!